Então, professor, você disse no decorrer que o Russell traz o aspecto da consciência como o espírito. Você pode aprofundar? Então, o Russell, nas suas pesquisas sobre o que é consciência, ele foi indo para a essência. Né? Consciência sendo o quê? A percepção de realidade. Como eu percebo a realidade. Então, uma vez que você vai explorando como o ser humano percebe a realidade, como ele capta a realidade, você entra nesse lugar que é o estado de presença no agora. Esse estado de presença no agora, ele vai além do que é o corpo e as suas categorias, que a gente fala da mente, da emoção, do físico. Você, além disso, você tem algo que é esse estado de presença no agora, que é saber que sou eu agora falando com você. Quando você começa a entrar na percepção do agora, a partir desse estado, você começa a reduzir tudo que é do corpo. E aí você chega num lugar que, além desse estado de presença, existe uma essência ética. Então, esse estado de presença, essa consciência, ela carrega algo que tem a ver, que não tem a ver com a história de vida da pessoa, que não tem a ver com o ambiente que ela viveu, que não tem a ver com uma informação que o corpo carrega, porque o corpo carrega muita informação. E é essa ética, que é uma ética que transcende, que vai além da própria história de vida e da própria informação que esse corpo dessa pessoa tem. A partir daí, o Russell, ele denomina que essa consciência é o próprio espírito. E o interessante disso é que pelo espírito ou pela consciência é que a gente cura os transtornos mentais. Então, como se faz isso? Acessando as dores emocionais que estão no corpo, que estão alojadas no físico e trazendo eles para o estado de presença no agora. Daí que a cura se dá pelo sentir. Porque o que está curando o transtorno mental? O que está curando essas mágoas de experiências, de emoções que trazem sofrimento? É o espírito, que é a consciência. Então, o movimento de cura eu posso compreender também que é um movimento de integrar essas emoções, essas dores, esses traumas, e integrar a consciência e se tornar um com. Exatamente. Porque acontece quando tem um trauma na história de vida da pessoa, o trauma é uma situação que a pessoa não aceita. E não aceita por uma série de questões. Principalmente porque acarretam um sofrimento emocional muito forte. Uma vez que essa experiência de sofrimento é trazida para a consciência no momento presente da sessão, ou pode ser depois da sessão, mas quando a pessoa sente no agora e não tenta fugir pela mente, não tenta desvalorizar, depreciar, ignorar. Bom, e aí a gente tem um monte de mecanismos de defesas, mas quando fica ali sentindo, o que acontece? Essa experiência de vida volta a se recolocar junto com todas as experiências de vida que a pessoa já carrega. E ao fazer isso, essas emoções que tinham uma influência negativa na pessoa, elas também se transformam e se reintegram no ser como um todo. E aí existe um processo de amadurecimento da personalidade dessa pessoa. Então, esse processo de ressignificação ou processo de cura é também um processo de amadurecimento. Porque era uma fase de vida da pessoa, umas situações que tinham informações e que essas informações foram adquiridas e foram transpassadas para o ser como um todo. E esse transpasso provoca uma transformação que leva ao amadurecimento da personalidade. Então eu posso compreender, entender que um trauma, uma dor, uma negatividade é um instrumento para o amadurecimento da minha consciência. Com certeza. Então, todo sofrimento, toda experiência de vida, ela tem um potencial
de aprendizagem. Então, todo sofrimento, ele pode ter um significado que vai te fazer crescer como ser humano. E aí a tua consciência fica com um conhecimento maior e você fica captando mais a realidade. Então, basicamente, uma consciência imatura, ela capta pouco. Uma consciência mais amadurecida, ela tem uma ampliação maior de captar o que está acontecendo. Isso em diferentes níveis. Então, o sofrimento, ele pode ser visto como uma possibilidade para desenvolver uma sabedoria, para desenvolver um estado de presença mais desenvolvido, mais ampliado. Então, no final das contas, nada dentro da experiência humana é em vão. Exatamente. Eu gosto de falar isso mesmo. Quando eu estou com um paciente que traz uma situação muito dolorosa, uma situação penosa, terrível da história de vida dele, eu falo para a pessoa: olha o quanto isso pode te ensinar, olha o quanto de experiências que você vai crescer trazendo isso, olhando para isso e aceitando o que tem que ser aceitado. Então, o processo de aceitação é um processo onde você deixa de lutar com uma situação que já aconteceu. E aí você, ao deixar de lutar contra aquilo, você faz esse movimento de aprendizado. E aí o sofrimento tem um significado profundo e que muitas vezes pode até nortear o sentido de vida da pessoa. E aí você deixa de olhar apenas para o passado com aquilo que te aconteceu. Você adquire essa experiência que te levava para um sofrimento do passado e faz disso a tua força na direção do futuro. E que geralmente tem a ver esses movimentos que a pessoa faz, uma vez que ressignifica e que traz essa força para si, para uma ajuda a um outro. Para sair do próprio egocentrismo, para que o seu movimento em vida, a sua ação no mundo, seja para ajudar os outros. Então é muito lindo ver esse processo acontecendo.